Ei, Maths, tudo bom com vocês? Bem, na aula de hoje a gente vai aprender a provar que as nossas operações de multiplicação elas estão corretas. Caso contrário, né, se a receita de bolo não for respeitada e você verificar no final que não corresponde àquele valor desejado, algo você errou no seu cálculo. Como acontece na adição e subtração, a operação que a gente vai utilizar para poder provar nosso resultado vai ser a divisão. Então, se você ainda não assistiu a aula de divisão, corre lá e assiste para você poder aprender como é que faz essa operação, tá bom? Bora começar? Bem, 5 vezes 8 é igual a 40. O que é que a gente tem que fazer aqui para provar que esse nosso resultado está correto? Primeiro, a gente tem que separar três números, né? O resultado, que é o 40, e escolher entre essas duas parcelas. Aqui eu vou escolher o 8. Logo, o outro número, que vai ser o número que eu vou chamar de número não escolhido, vai ser o 5. Então, para que a gente confirme que o resultado está correto, a gente precisa encontrar no quociente o número que não foi escolhido, utilizando o resultado como dividendo e o número escolhido como divisor. Então, 40 dividido por 8. Tabuada da multiplicação do número 8. Então, a gente vai, 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Então, 5 vezes 8 é igual a 40. 40 menos 40 é igual a 0. Então, se a gente encontrou no quociente que o número foi o número não escolhido, logo o nosso resultado está correto. No item B, eu escolhi o 9 e o número que não foi escolhido foi o 7. Se você observar, eu sempre tento escolher o divisor, né, o número escolhido, o valor maior entre as parcelas, porque acredito que facilita os cálculos, né? Você vai ter menos trabalho na hora de encontrar o número que multiplicado pelo divisor chegue no dividendo. O nosso resultado vai ser o dividendo, que vai ser 63, e aí a gente tem que procurar um número que multiplicado por 9 chegue em 63. Tabuada do 9. No caso, é o 7. Então, 9 vezes 7 é igual a 63. 63 vezes 63 é igual a 0. Logo, o nosso resultado está correto, porque o número que a gente encontrou aqui no quociente foi aquele que a gente não escolheu. No item C, eu vou escolher o 22, com base naquilo que eu falei para vocês, facilita os cálculos quando você escolhe um divisor alto. O número não escolhido será o 8, que é o que sobra, e o resultado vai ser nosso dividendo. Então, 176 dividido por 22. Tabuada do 22. Então a gente tem 22 vezes 0, 22 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 22 vezes 8 é igual a 176. 176 menos 176, eu tenho que o resto é 0. Quem tem dificuldade na hora de fazer multiplicação, eu tenho um vídeo aqui, vou deixar linkado nesse vídeo também, só falando de operações de multiplicação, certo? Como fazer. E lá vocês vão ver que a gente tem dois tipos de método, o fator de repetição e o método convencional, que consiste em armar a conta, beleza? Vamos para entender agora. Só confirmando, né, o nosso resultado de 176 está correto. No item D eu tenho 34 vezes 15, dando 510. Então, eu vou pegar o número escolhido vai ser o 34, o número não escolhido vai ser o que sobra, que é o 15, e nosso resultado vai ser o dividendo. 510 dividido por 34, que se torna divisor. E aí a gente tem que fazer, né? Primeiro, analisar o primeiro número, que é o 5, só que o 5 não posso dividir por 34 porque ele é menor. E aí eu tenho que agregar, né? Juntar o 5 com 1, tornando 51. E aí qual é o número que eu multiplico por 34 e chega em 51? Ora, é o próprio 1, né? Porque se eu utilizar o 2, ele vai passar de 51. Então 1 vezes 34 é igual a 34. Faço uma operação de subtração, ou seja, não posso subtrair 1 de 4, tenho que pedir aqui, ó, um 1 emprestado para poder aglutinar esse número, tornando 11. 11 menos 4 é igual a 7. Se eu pego emprestado aqui em cima, eu devolvo embaixo. 5 menos 4 é igual a 1. Tem o resto, então eu tenho que descer o próximo número. E aí eu tenho que buscar qual número que eu multiplico por 34 e chego em 170. Tabuada do 34. Então a gente vê aqui, ó, que é 34 vezes 5 que dá 170. Então 5 vezes 34, 170. 170 menos 170 é igual a 0. Então nosso resultado 510 está correto para essa multiplicação. Último item. Bem, o último item
é um item mais complicado, né? Nós temos aqui números com 3 algarismos sendo multiplicados. Então, o número escolhido foi 260, o número não escolhido foi 182, e o resultado, que vai ser nosso dividendo, vai ser 47.320. Então, a gente já viu lá na aula de divisão que a gente não pode utilizar um número que seja menor do que o divisor. Então, a gente tem que começar a agregar os números, né? Então, 4 eu não posso dividir por 260, vou para 47, também não posso, porque é menor do que 260. Mas 473 é maior que 260, então eu posso fazer a operação de divisão. Vou para o meu rascunho, certo? E aí eu tenho que, se eu multiplicar por 2, vai dar 520, vai passar de 473. Então eu tenho que utilizar aqui o 260, que é 260 vezes 1. Então 1 vezes 260 é 260, e aí eu faço a subtração. Ó. 3 menos 0 igual a 3, 7 menos 6 igual a 1, e 4 menos 2 igual a 2. Então deu 213, e vou descer o meu próximo número, tornando 2.132. Então, tabuado novamente, vou buscar aqui qual número eu multiplico por 260 e chego em perto de 2.132. É o 2080, ó, é o 8. Porque se eu multiplicar por 9, 260, eu vou passar, né? Vai ficar 2.340. Então, 8 vezes 260 é igual a 2080. Aqui eu realizo uma conta de subtração simples, né? 2 menos 0 é igual a 2. 3 não posso subtrair de 8, transformo em 13. 13 menos 8 é igual a 5. Se eu pego emprestado em cima, devolvo embaixo. 1 menos 1 é igual a 0. E 2 menos 2 é igual a 0. Tem o resto, desço o número na sequência. 520. Qual é o número que multiplicado por 260 chega em 520? O 2, né? 2 vezes 260 é igual a 520. E aí a gente tem o resto 0. Como o meu quociente deu o número que não foi escolhido, nosso resultado está conferido e certíssimo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Aula muito tranquila. Funciona para você reforçar a divisão. Então é interessante que você pratique. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e vejo vocês numa próxima aula, tá bom? Obrigadão e fui!